A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, 23 de agosto de 2026. Continuemos no Sermão da Montanha. Iniciamos com as bem-aventuranças e vamos até o final do capítulo 7 do livro de Mateus. Hoje subalterno ao tema Pureza do Coração, a santidade nos pensamentos e nos relacionamentos. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situada na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. Amados e queridos irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32, que diz assim a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com ela divorciada estará cometendo adultério. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, derrama a tua graça, derrama a tua unção, derrama o teu conhecimento para que possamos crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor para a honra, glória e exaltação do teu santo nome, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Jequié-FM, um objetivo nesta manhã é levar todos os ouvintes a compreender que a santidade ensinada por Jesus não se limita ao comportamento exterior, mas alcança pensamentos, desejos, intenções e relacionamentos. Cristo nos chama para uma pureza que nasce no coração, manifesta-se no olhar, governa os desejos e produz fidelidade nos relacionamentos. É com a graça e a unção do Pai que nós vamos sendo forjado o meu e o teu caráter, para que possamos cada vez mais estarmos apercebidos e vigilantes para assumirmos a responsabilidade e cumprirmos o propósito de Deus na terra através de mim, através de você. Porque precisamos abrir a Bíblia e permitir que a palavra de Deus examine não apenas as minhas ações, as tuas ações, mas também as nossas intenções. Jesus continua aprofundando o verdadeiro significado da lei. Os religiosos poderiam dizer: eu nunca cometi adultério.
Mas Jesus conduz a uma questão em um nível mais profundo. Como está o seu coração? Este é um dos princípios fundamentais do Sermão do Monte. Jesus não está interessado apenas em impedir comportamentos pecaminosos. Ele deseja transformar a fonte de onde esses comportamentos surgem. O pecado que aparece externamente muitas vezes começou muito antes, em um pensamento alimentado, em um olhar cultivado, em um desejo não confrontado, em uma intenção escondida. Por isso, o companheiro no caminho precisa compreender: a santidade começa no coração. Mateus capítulo 5, versículo 27, Jesus vai além do comportamento exterior. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Jesus reafirma a seriedade do mandamento. A fidelidade conjugal sempre fez parte da vontade de Deus. Entretanto, alguns haviam reduzido a santidade à seguinte ideia: se eu não pratiquei o ato, então estou bem diante de Deus. Mas Jesus mostra uma outra realidade. Uma compreensão dessa forma, ela é insuficiente. Por quê? Porque Deus não observa apenas as minhas e as tuas ações. Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os desejos escondidos que está no meu e no teu coração. O discípulo não pergunta apenas: o que eu estou fazendo? Mas a pergunta principal é: o que eu estou alimentando dentro de mim? É necessário que façamos uma reflexão. É um exame introspectivo. Para quê? Para que eu e você entreguemos todas as áreas de nossas vidas nas mãos do Pai, para nos tornarmos instrumentos de justiça nas mãos de Deus. E o que nos diz então o versículo 28 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus? O olhar pode alimentar o desejo. Jesus mostra que existe diferença entre perceber a beleza de alguém e olhar intencionalmente para alimentar uma cobiça. O problema não está simplesmente nos olhos. O problema está no coração, que transforma o olhar em instrumento para alimentar desejos pecaminosos. Existe uma progressão perigosa, tanto para mim quanto para você. Olhar, alimentar, desejar, imaginar e praticar. Por isso, a batalha pela santidade muitas vezes precisa ser vencida antes que o pecado chegue às atitudes, à ação. Porque aquilo que alimentamos repetidamente em nossa mente e coração começa a influenciar os meus desejos e a minha intenção. A pureza é primeiro uma questão do coração. No início do Sermão do Monte, Jesus declarou: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Agora percebemos a profundidade dessa bem-aventurança. Pureza não significa apenas evitar determinados comportamentos. Pureza envolve pensamentos, motivações, intenções, desejos, escolhas.
Podemos aparentar santidade diante das pessoas enquanto cultivamos pensamentos completamente diferentes em nosso interior. Mas Deus vê aquilo que ninguém vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, como chamas de fogo, estão em todos os lugares. Não devemos cuidar apenas da nossa reputação, precisamos cuidar do nosso coração. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que somos. Caráter é aquilo que somos diante de Deus quando ninguém está nos olhando. Essa é a diferença entre a sua reputação e o seu caráter, forjado pelo Evangelho de Cristo Jesus, pela pessoa bendita de Jesus de Nazaré. E o que nos diz então os versículos de 29 a 30 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus? O pecado precisa ser tratado com seriedade. Jesus utiliza uma linguagem extremamente forte ao falar do olho e da mão. Ele não está ensinando automutilação, não é isso. Esse não é o ensinamento de você se mutilar. Não. O ensino de Jesus Cristo enfatiza a necessidade de tratar radicalmente aquilo que nos conduz ao pecado. Em outras palavras, o ensinamento profundo de Jesus no Sermão do Monte está te dizendo: não negocie com aquilo que está destruindo a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus. É inegociável. Existem situações das quais precisamos nos afastar. Existem ambientes que precisam ser evitados. Existem hábitos que precisamos ser e tornar ele sozinho, abandonado. Abandone esses hábitos que levam você e a mim à destruição. Que destruição é essa, pastor? O pecado. Existem conteúdos que não devem continuar alimentando a minha e a tua mente. E existem conversas que precisam terminar. Precisa dar um basta hoje. O dia chamado hoje. É necessário terminá-la. Porque senão vai nos destruir, levando-nos ao pecado, que é a inimizade com Deus, o distanciamento daquele que quer me tornar puro, aquele que quer me tornar santo, para a honra, glória e exaltação do seu santo nome. Porque em Cristo não é uma meritocracia minha ou sua, não é algo que eu possa fazer, é Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que vai forjando o meu e o teu caráter, vai nos moldando, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da tua vida, em nome de Jesus. Aquilo que ameaça a minha e a tua vida espiritual não deve ser tratado como algo inofensivo. Eu vou repetir: tratemos o pecado com seriedade. E sendo sério em tratar esse assunto que destrói o meu e o teu relacionamento com Deus, devemos tirar tudo aquilo que nos traz e arranca de nós uma comunhão espiritual com o Pai. Isso é nada a ver, isso aqui é uma coisinha. Nada é inofensivo
precisamos tratar com seriedade para a glória e honra do nome do Senhor. O discípulo precisa proteger as portas do coração. Vivemos em uma época em que imagens e conteúdos chegam até nós constantemente, cotidianamente. Chegam em inúmeras imagens, vídeos e conteúdos através da televisão, da internet, das redes sociais, do celular, da publicidade. O problema não está simplesmente na existência dessas ferramentas. A questão é, se você é cristão e tem um relacionamento com o Pai, o que estamos permitindo entrar pela porta do meu e do teu coração? O que estamos deixando fazer parte do nosso cotidiano, dentro das nossas casas? O que estamos fazendo com essas ferramentas? Essa é a pergunta que não quer calar. Por quê, pastor? Porque o discípulo maduro, que tem uma maturidade espiritual, desenvolve o dom do discernimento. Nem tudo aquilo que podemos assistir convém ao nosso coração. Nem tudo aquilo que desperta curiosidade merece a nossa atenção. Precisamos perguntar: isso está aproximando meu coração de Cristo ou alimentando desejos que me afastam de Jesus? Eu estou permitindo essa aproximação ou eu estou permitindo alimentar desejos impuros? E o que nos diz então os versículos 31 e 32 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus? Jesus valoriza a fidelidade no casamento. Jesus passa do adultério para a questão do divórcio, porque os dois assuntos estão relacionados à fidelidade da aliança matrimonial. Naquela sociedade havia interpretações que banalizavam o divórcio e deixavam pessoas vulneráveis. Jesus confronta essa mentalidade da época. O casamento não deve ser tratado como relacionamento descartável. Ele envolve compromissos, fidelidade, responsabilidades, amor, aliança. Jesus chama seus discípulos a enxergarem os relacionamentos com a seriedade do reino de Deus. Ele chama os discípulos para a atenção deles. Para quê? Que os relacionamentos existem princípios do Pai, princípios do reino de Deus, características espirituais que Ele quer trazer, não apenas coisas terrenas e carnais, mas que existe um princípio no reino, existe uma seriedade que eu e você precisamos pensar, mentalizar, examinar e quem sabe inferir na minha e na tua vida. O amor do reino de Deus não trata pessoas como objetos descartáveis. Se o reino de Deus não nos trata assim, porque nós tratamos os nossos semelhantes como se fossem diferentes. O amor do reino de Deus não trata pessoas como objetos. Trata pessoas como a imagem e semelhança do Altíssimo. Precisamos estar atentos, meus irmãos. Precisamos estar apercebidos. Por quê? Porque Deus é amor. Se no mundo espiritual, se no reino de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, não trata pessoas como coisas, não coisifica as pessoas. Quem somos nós para tratá-las assim? Os filhos e as filhas de Deus
imagem e semelhanças do Pai. Quem somos nós? Se Ele não faz acepção, quem sou eu, quem é você para fazer acepção de pessoas? Porque a fidelidade não começa no casamento. A fidelidade começa no coração. Antes de existir infidelidade exterior, muitas vezes já existiu uma infidelidade interior. Por isso Jesus trabalha na raiz. Um casamento saudável precisa ser protegido. Isso envolve cultivar diálogo, respeito, transparência, perdão, intimidade, compromisso, vida espiritual. Relacionamentos não permanecem fortes apenas porque um dia houve amor. Eles precisam ser cuidados. É como uma flor, meu irmão. Precisa regar, precisa cuidar, precisa proteger para que ela cresça saudável. E aí sim, o Pai, que é o terceiro, o cordão que não se dobra, que não se rompe, que não se quebra, precisa estar no meio do meu e do teu casamento. Não espere uma crise para começar a valorizar aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. E aqui eu abri um parênteses e grifei. Nós, infelizmente, hoje em dia, queremos todas as coisas, menos assumir a nossa responsabilidade. A graça de Cristo também restaura os corações feridos. Ao tratarmos desses assuntos, precisamos evitar dois extremos. O primeiro é banalizar o pecado. E o segundo é falar sobre pecado sem anunciar a graça de Deus. Jesus chama ao arrependimento, mas também oferece restauração e transformação. Existem pessoas ouvindo este programa que carregam histórias difíceis, fracassos, culpa, relacionamentos quebrados, decisões erradas. O Evangelho não diz que o pecado não importa. O Evangelho diz que a graça de Cristo é poderosa para perdoar e produzir uma nova caminhada. Onde existe arrependimento verdadeiro, existe possibilidade de transformação, possibilidade de reconciliação, possibilidade de perdão. Onde o arrependimento é genuíno, há perdão, reconciliação e transformação para a glória de Deus Pai e o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas. Cristo não apenas revela aquilo que precisa mudar, Ele concede graça para começarmos uma nova caminhada, uma nova jornada, agora com Ele do lado. Por isso que o nome é caminhada cristã, jornada cristã. É uma caminhada com Cristo e em Cristo. Pastor, qual a síntese desse estudo de hoje? Desse domingo pela manhã? Jesus nos ensina o que nesta manhã? A santidade vai além das atitudes exteriores. O pecado também precisa ser confrontado em sua raiz, na sua origem. Pensamentos e desejos precisam ser submetidos a Cristo Jesus. Devemos tratar seriamente aquilo que nos conduz ao pecado, aquilo que nos afasta do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Relacionamentos precisam ser protegidos.
Fidelidade é um valor, é um princípio do reino de Deus. E a graça de Cristo oferece perdão e restauração. Pureza não é apenas dizer não ao pecado. Pureza é dizer sim a uma vida dominada, governada por Cristo. É totalmente diferente. Não é eu dizer não a algumas coisas e achar que com isso eu estou bem com Deus. É dizer, eis-me aqui, eu quero esvaziar do meu eu, fazer o esvaziamento total e irrestrito à pessoa bendita de Jesus e o Espírito Santo de Deus preencher todas as áreas da sua vida, e aquele imenso vazio que existia dentro de você, hoje está ocupado pela pessoa de Cristo Jesus. Quais perguntas para minha e para a tua reflexão nesta manhã? O que tenho permitido alimentar meus pensamentos? Existe algum hábito que está enfraquecendo a minha comunhão com Deus? Tenho protegido meu coração ou brincado com situações que podem me levar ao pecado? Tenho tratado meus relacionamentos com fidelidade, respeito e responsabilidade? Existe alguma área escondida da minha vida que preciso entregar verdadeiramente ao governo de Cristo? Não responda apenas para outras pessoas. Responda diante de Deus, porque o Sermão do Monte não foi dado apenas para aumentar o meu e o teu conhecimento. O Sermão do Monte foi dado para transformar nossa maneira de viver e de praticar no meu e no teu cotidiano. Jesus não está formando seus companheiros no caminho, ele está ensinando que a verdadeira espiritualidade não acontece apenas no templo, ela acontece também quando ninguém está olhando. Acontece nos pensamentos, nos desejos, nas escolhas, no casamento, na família, nos relacionamentos pessoais. Aquilo que permitimos entrar em nosso coração. Por isso não basta perguntar: as pessoas sabem o que eu estou fazendo? A pergunta que não quer calar do discípulo de Cristo é: meu coração está agradando a Deus? Porque o verdadeiro discípulo, ele não deseja apenas parecer santo, ele deseja ser transformado por Cristo de dentro para fora. A verdadeira pureza não começa nas mãos que evitam o pecado, mas no coração que escolhe pertencer inteiramente a Jesus Cristo. Queridos ouvintes, chegamos em mais um final do programa Sementes da Fé, pela GQE-FM. Que a palavra de Deus continue trabalhando profundamente no meu e no teu coração e formando em nós o caráter de Cristo Jesus. E no próximo programa continuaremos nossa caminhada pelo Sermão do Monte. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.